Voltamos a apresentar Tá Feito com Luiz Barbosa. Zap da participação. Só aqui no Tá Feito. E no Zap da participação, não tenha medo. O Carvalheiro ameaçou o professor e no intervalo ele disse: venha quente que eu tô fervendo, Carvalheiro. O Carvalheiro gelou e disse: não é bem assim, ou seja, amufinou, tá? 30719120 é o nosso Zap da participação da rádio. Tem o outro que você manda de vez em quando, que é o 82244621. Só para animar o Paulo Carvalheira e o Pedro Augusto, o professor Lupestre disse: eu topo ficar mais um bloco. O homem não tem medo, não abre nem pro trem. Vai, Carvalheira, pergunta pra tu ver. Não, que é isso, Luiz. O professor Lupestre, o prefeito Lupestre, ele é uma pessoa extraordinária, muito simples, carismático. Não foi isso que você disse ontem, muito, dele, não. Você falou outra coisa. Eu não entendi nada. Quando a gente disse que ele vinha ontem, ele disse: não, deixa ele comigo. Eu faço das minhas palavras a de O professor levantou isso, olha. De Paulo Moura. Agora mufinou. Não. Só porque o homem falou tudo da capoeira. Com medo do capoeirista. Com medo do capoeirista. Não. Tá bom, ele vai. É uma simpatia, pessoa muito simples, muito carismática. Eu gosto muito do doutor. Do Professor, se ele lhe Lupestre. chamar de Dengão, corra. Porque eu me chamo de Dengão, aí o couro canta também. Vai, Cavalheira, vai, deixa de brincadeira. Bem, veja só, professor, eu vou abordar a parte turística porque eu acho que o turismo é o desenvolvimento da cidade, né? E Olinda é uma cidade histórica, é uma cidade turística, é uma cidade belíssima. Eu sou fã de Olinda. De muitas possibilidades e oportunidades nesse segmento, né? Em que suas gestões se mudou um pouco. Mas a gente vendo o quadro geral do estado, dos municípios pernambucanos, que nesses últimos anos estamos declinando em ações, né? Quase nenhum projeto para o turismo. Eu queria saber do senhor que isso é realmente extremamente ruim para a cidade. O desenvolvimento da cidade cai muito se realmente não tem esse progresso do turismo, né? Em cima. O senhor terá como um projeto de desenvolvimento turístico à frente da prefeitura novamente, caso reeleito? Bom, primeiro, pegando um gancho na sua fala, foi muito feliz, né? Dizer de que, Marcelo, realmente o turismo, né, principalmente Olinda, né, vive muito também através do turismo. Como bem coloquei, a cidade de Olinda é uma cidade hospitaleira, é uma cidade acolhedora, é uma cidade charmosa. Quem vai se encanta com a sua beleza. Uma né? tapioca excelente na cena. Tapioca, o artesanato. Não se esqueça, isso é feio. A tapioca, quem quer comer tapioca de graça. Esse é o meu rei da tapioca. Não tem nenhuma. Se você vê um cafezinho, cara desse tamanho ali em frente da prefeitura ali, ele quer tapioca. Ele pega o zap das pessoas depois de eu te quero. Ele quer tapioca. E nós temos hoje o nosso secretário João Luiz, a própria secretária Gabriela, né? A própria secretária Ana Cláudia e todos que compõem a Secretaria de Cultura e Turismo, né? Desenvolvimento Econômico da cidade, que hoje é também com Isabel Urquiza. A gente tem tido uma preocupação muito grande voltada para o nosso turismo, né? Você ter uma ideia, quando a gente iniciou o nosso trabalho lá chamado Duas Jardineiras, né? Que é aqueles carros, aquelas Toyota que tem muito no exterior, no interior. E a gente, o turismo na cidade estava aquecido, movimento muito grande. Tanto é que a gente tirou, pelo exemplo, o termômetro, qual foi? De tantos, mas eu posso citar aqui um exemplo, a questão da jardineira, somente são aqueles carros que levam nossos turistas e para conhecer o sítio histórico. A gente começou com duas jardineiras, quando a gente inaugurou ali em parceria um receptivo bem diferente aos Correios, ali no Carmo, e logo a gente sentiu a necessidade de colocar mais jardineiras. Então, antes da pandemia, a gente tinha 7 jardineiras funcionando, manhã, tarde, no vapor mesmo ali, o pessoal, no vapor que eu digo, não é correndo, né? Entendi. Mas no vapor, nessa questão, estava de vento e popa, um movimento muito grande, né? Mas aí, não poderia ser diferente. Eu acho que o mais importante do que qualquer coisa hoje é a vida. Então a gente achou por bem também parar
o turismo. Afetou bastante. Afetou, né? Afetou acho que muitos estados, muitas cidades. Correto, Marcelo. Mas a gente tá muito, assim, estamos entusiasmados de retomar, e nós vamos se retomar aos poucos, respeitando esse momento do decreto estadual e o decreto, evidentemente, municipal. Mas a gente agora, a semana retrasada, a gente já voltou com o pessoal da tapioca, né? Não está podendo fazer aglomeração, mas a gente já voltou, o pessoal do artesanato. Aos poucos a gente vai retomando nosso turismo. A cidade... Dentro dos cuidados necessários. Dentro dos cuidados, correto, dentro dos cuidados. A gente tem tido essa preocupação de vender, né, cada vez mais a nossa cidade aí fora. E a cidade, como eu coloquei, é uma cidade que tem um ponto turístico muito grande. Quem vem, principalmente, na realidade, a nossa cidade é uma das mais visitadas de Pernambuco. Certamente perde para Porto de Galinhas. Mas o sítio histórico é o segundo ponto mais visitado pelos turistas. Então a gente está animado, entusiasmado, que logo vamos novamente voltar e melhorar da onde a gente parou. Você acha, prefeito, que essas ações vão ser aumentadas, no caso, após a vacina? E só complementando a pergunta do Marcelo, professor Lupécio, a questão, vocês estão monitorando como seria, por exemplo, o carnaval, né? Olinda é carnaval, né? Quando você fala em carnaval no Brasil, você tem duas cidades, Olinda e Salvador, o grande foco, né? Praticamente, que são os grandes focos. A prefeitura está monitorando para saber como é que a gente não sabe se vai ter vacina, como é que seria esse sério problema, né? Você vê cidades como São Paulo, outros já estão adiando, inclusive, mas a prefeitura monitora isso, prefeito? Professor, deixa eu aproveitar aqui, já que o Paulo antecipou, sou Inácio de Peixinhos, né? Deve ser. Teremos carnaval em 2021, aproveitando o gancho aí, e eu quero complementar, Luiz, a rede hoteleira está como no seu planejamento? O olhar, porque todos os segmentos sofreram, certamente eles sofreram muito mais. Como está o olhar do prefeito, do homem sensível, professor Lupécio, também para a rede hoteleira, que é fundamental para agregar os valores. Estreia nesta segunda-feira, aqui na Nova FM. Mas isso é porque da tapioca. Se eu for em tapioca, ele meteu um negócio aqui, viu? Não pode falar em tapioca, que ele mete uma vinheta esquisita. Então, a rede hoteleira está contemplada nessa retomada turística? Não tenho dúvida também. A rede hoteleira também tem tido essa preocupação, a gente tem tido... Na verdade, é uma coisa muito, muito global, não é? Tanto é de que a gente tem tido essa preocupação de que a economia gire na nossa cidade. A gente, Olinda, passou a ter, que não tinha, exemplo, o São João em Olinda, né? Praticamente era nos bairros. A gente tem mantido, mas também tem feito... justamente ali na Praça do Carmo, que ensinou praticamente um ponto ali. A festa da tapioca, né, que passou a fazer parte do calendário municipal, que não tinha a festa da tapioca. A gente passou a ter a festa da tapioca, né? Motofest. Paulo não, né? Perde uma festa da tapioca. Então, mas você tem uma ideia. A festa da tapioca é mesmo? Bacana, muito bacana mesmo, as tapioqueiras, é uma coisa fantástica quando a gente faz essa festa, justamente na Praça do Carmo. Então a gente tem feito muitas atividades na nossa cidade, justamente para que cada vez mais a gente possa vender, né? E a festa que você vê que envolve famílias. O bacana é isso, que envolve famílias, né? Famílias vêm de vários lugares. Tem algum tipo de competição, prefeito? Em relação a um festival, por exemplo, que com competição a melhor tapioqueira... Prêmio, alguma coisa, não. Você já pensou nisso? Na realidade, a gente tem sim tido essa preocupação, certo. A gente tem tido essa preocupação. De valorizar, né? A criatividade. Nós temos tido essa preocupação. Perfeito. Então, você tem uma ideia, muita gente, é uma coisa impressionante, a quantidade de pessoas que vêm de outros municípios, que vêm de outras cidades, que vêm de bairros, né? Que de repente não conhecia essa parte do sítio histórico e passa a conhecer e vê que é um local puramente família. Então isso mexe, não tenha dúvida disso, com a questão hoteleira, isso mexe muito. E nosso objetivo maior é que o dinheiro possa circular dentro da cidade, oxigenando toda essa questão da hoteleira, né, a questão dos comerciantes, e isso a gente tem visto. E aí, para a questão voltado, que a gente tem visto aí o que está acontecendo em Salvador,
no Rio de Janeiro, São Paulo, que já vem se antecipando em relação à questão do carnaval, né? A gente ainda a gente não tomou nenhuma decisão em relação a isso. Nós vamos estudar para não se precipitar, a gente vai ter um cuidado muito grande com isso. A gente, né, é uma coisa que tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe quanto é importante. Você tem uma ideia, circulam pelas ladeiras da cidade de Olinda mais de 4 milhões de pessoas. Mais de 4 milhões. Imagina, né? Então, a gente vai ter muita cautela, muita prudência. Nós vamos mais reuniões, para que a gente possa chegar num denominador comum em relação ao carnaval da cidade de Olinda. Então vai ser uma decisão colegiada, não vai tenha ser dúvida, do prefeito. Não tenha dúvida, vai com certeza. Reunir todos colegiada, os interesses e com muita responsabilidade esse colegiado vai decidir acerca do Carnaval 2021. Não tenha dúvida disso. Certo, Inácio? Paulo, tem outra pergunta aqui que chegou grande que sua bexiga. Eu acho quem é o Alexandre Santos Peixinhos também. Vou ler, prefeito, não li ainda. O cara deve ter pensado que Cavalheira amufinou, mas eu vou fazer a pergunta. Primeiro, estou parabenizando o prefeito, o professor Lupes, pela excelente gestão à frente. Alexandre deve ter parente. Eu vou ler, Alexandre. Ou é Cavalheira. À frente da pandemia. Brinquei essa da hora, tá certo, verdade. E perguntar sobre a presidente Kennedy. A obra já chegou na altura do centro comercial de Peixinhos, pouco antes do mercado, o homem conhece, do mercado público. Novamente o senhor ultrapassa a falta de recursos, suplanta a falta de recursos e toca uma importante obra para a cidade, como é feita a busca por recursos. Eu não entendi aqui, mas vamos lá. Ou seja, mesmo sem recursos. Como é a gestão desses recursos e como fazer as empresas confiarem que receberão os recursos mesmo diante de tal pandemia? Ou seja, o homem aqui esse deve ser um secretário de obras. Alexandre, parabéns pela pergunta e obrigado pela sua participação. A bola é sua. Não corra, não. Não, deixa eu ver que esse mais do que nunca parabenizar Alexandre uma Santos. Pergunta também, parabéns. Primeiro colocar em relação ao que ele disse, a questão desse enfrentamento à pandemia, né? Realmente pegou todo mundo, acho que ninguém esperava esse momento, quando iniciou lá na China, né? Começou na China e aí foi para outros países, atingiu mais de 110 países e aí ninguém contava que fosse chegar no Brasil e chegou no Brasil, né? E aí começou a disseminar, é evidente que as coisas acontecem nos municípios. E em Olinda não foi diferente, né? Mas graças a Deus a gente com a equipe muito boa na Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, embora a educação envolveu também outras secretarias, né? Serviço Público, envolveu a Guarda Municipal, o Controle Urbano, até porque essa secretaria que eu agora comecei a nominar, foram secretarias que foram para a ponta fazer um trabalho de conscientização, a própria Secretaria de Comunicação, então foi para a ponta ali, para justamente conscientizar as pessoas que o momento era grave e que a gente precisaria do apoio da população, essa parceria. Tanto é que Olinda foi considerada a maior cidade com confinamento, foi considerada no estado de Pernambuco. E aí, é importante também aqui, relacionado, que a própria Secretaria de Saúde vem fazendo um trabalho, tanto é que a gente abriu um hospital, né, de campanha, chamado Duarte Coelho. Duarte da Costa. Coelho, pronto. Pense nas capitanias hereditárias. Pronto. Que ao lado do hospital, antes do Duarte Coelho, a gente era Blitz de Albuquerque, que era justamente a esposa dele, né? Perfeito. Blitz de Albuquerque, que aí essa abrimos com o governo do estado e ao lado da Blitz de Albuquerque abrimos o Duarte Coelho. E aí a gente abriu um centro de referência, o bairro Barreto, para casos leves. Aí nós estávamos já atendendo no SPA em Peixinhos também, pessoas com Covid-19. Além disso, a gente começou a fazer um trabalho de monitoramento nos bairros, né? Com ônibus, a população. Até hoje nós estamos fazendo esse trabalho de monitoramento, fazendo teste rápido, tudo isso com a população. E, graças a Deus, a população olindense pôde enxergar, né?
essa preocupação da nossa gestão no enfrentamento ao Covid-19. Tanto é de que a gente começou logo lá atrás, a entrega de álcool em gel, máscara, todo esse trabalho e fazendo, além disso, uma fiscalização e, além da fiscalização, um trabalho de conscientização para que a população evitasse de ir para as ruas e, quando fosse, com máscara. Né? Mas isso não teve nenhum respirador de porco não, né? Não. Teve não. Professor, deixa o Paulo, só para avisar, o Pedro já está aqui mandando bilhetinho. Nós nos estendemos, essa pergunta do Alexandre foi muito completa e complexa. Né? Nós temos só 3 minutos agora para nossas considerações aqui e depois mais 2 ou 3 para o professor Lupécio. Mas, Pedro Augusto, Marcelo Carvalheiro, eu gostaria muito de que o professor, ou que nós fôssemos lá gravar, se for o caso, se não tiver tempo, ou que ele venha aqui, porque é o nível de entrevista que a população, não é nem a gente precisa, a população precisa, não é só de Olinda. O Marcelo brincou agora com os porcos, a população de Recife precisa escutar, de Jaboatão precisa escutar, e os gestores precisam imitar a sua humildade, como disse o Paulo, a sua capacidade, sua aquiescência, como diria minha melhor professora. Essa palavra eu fiquei um mês para decorar, professor. Então, eu quero lhe deixar concluir, para a gente, que o Pedro escreveu aqui. Sim. Tá vendo? O Marcelo não. Ele tá ali, não, é que tá ali detonando o Pedro Augusto. Depois ele mostra, olha aqui. Responder sobre a Kennedy. Eu vou perguntar, Pedro. Mas fui eu que atrapalhei. Eu ia somente completar. Eu entrei para poder dizer. Eu que acabei discorrendo demais sobre esse assunto. Mas vou rapidamente então, sobre a Kennedy. O senhor tem 3 minutos aí para falar da Kennedy e para avançar. E era a minha pergunta. Não, é sobre a Kennedy mesmo, a requalificação hoje com a grande obra. Então, a Kennedy, a requalificação. E agradecer pela confiança de Alexandre, os demais olindenses, né? Na realidade, presidente Kennedy, aí eu posso falar com muita propriedade, eu falo isso com o pé no chão aqui. Eu morei 16 anos ali, conheço a presidente Kennedy e fui criança ali, né? Perfeito. E aí, quando eu pude ver de perto, aí eu não estou olhando para retrovisor, mas isso é o termômetro da população da cidade de Olinda, que foram para as ruas, para que não houvesse essa reforma que houve lá atrás, ou seja, essa mudança da presidente Kennedy, quando houve lá atrás. E aí o que aconteceu? Hoje a presidente Kennedy ainda mas logo vai mudar. Hoje ainda é conhecida como Avenida da Morte, porque nunca se morreu tanta gente, nunca se fechou tanto comércio, né? E nunca se desvalorizou tanto imóvel. Então, nós temos como um desafio fazer uma nova Avenida Presidente Kennedy, e a população já está vendo isso. Nós estamos fazendo todo o trabalho de drenagem, porque ali era o seguinte: se disser assim, vai chover, ela já estava alagando. Pronto. Então nós estamos fazendo vamos mudar toda a drenagem de ponta a ponta, e vai ter todo o escoamento. Exemplo, para o canal Bibiribe, vai para o rio Bibiribe, vai para o Marezão, que é ali por trás do Centro da Moda. Vai ter todo o escoamento ao longo da Presidente Kennedy. Vamos trocar toda a iluminação. Toda a iluminação vai ser trocada da Presidente Kennedy para LED. Vamos colocar, além disso, as paradas, elas vão para tudo justamente agora para o canteiro, né? Vai ficar agora na extremidade, vai ter a baia. O trânsito vai fluir bem melhor agora, porque quando o ônibus ele vem, ele vai parar justamente na baia e o carro segue o seu caminho. Então vamos ter toda a mudança ali, a calçada toda requalificada, até para deficiente visual também vai ter isso aí lá. Vai ter toda sinalizada. Então nós podemos dizer aqui, vai ser uma nova Avenida Presidente Kennedy. Ontem nós tivemos uma reunião com a CDL e com alguns comerciantes da Kennedy, e a gente pôde mostrar a eles ontem, mais ou menos. Vai ter também lombada elevada, né, que aí protege mais ainda o pedestre quando for passar de um lado para outro. E aí nós estamos contando que, acredito eu, que agora dia 10, dia 12... Já de agosto? Hoje, aí vou dar um furo aqui, nós vamos já entregar 2 paradas, se tudo correr direitinho. Já estamos colocando lá o asfalto novo, tirando todo o asfalto, botando outro asfalto. Então vai ter um trecho, como bem Alexandre colocou, a gente já está chegando quase ali na Antônio Costa Azevedo. E aí esse trecho que eu estou dizendo vai ser até o Centro da Moda.
né? Esse trecho nós vamos entregar de 2 paradas. Nós estamos esperando que dê tudo certo. Dia 10 ou dia 12 já Ou vamos seja, entregar. no máximo, na segunda semana de agosto, já tem uma entrega 2 aí. paradas de ônibus ali na Presidente Kennedy. Espetacular. Professor Lupécio, prefeito de Olinda, pré-candidato à reeleição, muito obrigado. Obrigado, Carvalheira. Obrigado, Paulo Moura. Alexandre também. Muito obrigado. Alexandre, o assessor para todos os assuntos. Quando o Carvalheira começou a querer agredir, o Alexandre foi para cima dele. Tá? Professor, muito obrigado. Ficou perto do meu lado aqui. O Pedro Augusto pode lhe chamar mais adiante. Tuas ordens, viu? Garrafinha, chama o nosso intervalo que o bicho vai pegar agora. Você está ouvindo Tá Feito com Luiz Barbosa.